Boa tarde, alunos do primeiros anos. Tudo bem com vocês? Professor Alessandro, professor da eletiva de Geohistória. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, né? A gente está trabalhando aí com vocês dentro desse prosseguimento aí da Geohistória de Goiás. Mas antes de dar início a um outro tópico, né, da nossa história do Estado, vamos falar um pouquinho a respeito da vinda, né, o que ocasionou a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, né? Quais foram os processos que alavancaram, né, ou que proporcionaram, ou influenciaram a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, ok? Para a gente observar o efeito dessa chegada da corte real portuguesa aqui no nosso estado, tá? No Brasil, de uma maneira geral, e aqui no nosso estado. Bom, na realidade, pessoal, a questão da vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, nada mais, nada menos ocorreu por conta das guerras napoleônicas, ocorridas aí de 1805 a 1815, né? E que apresentaram aí dois aspectos importantes. De um lado, as lutas contra as nações absolutistas do continente europeu, né? O Estado absolutista, Napoleão lutava contra essa ideia de Estado absolutista, né? E via na Revolução Francesa a saída, né, desse processo. E do outro, as lutas contra a Inglaterra, por conta das disputas econômicas entre os dois países, né, e entre as burguesias desses dois países. Então, em 1806, apesar do domínio continental estar aparentemente assegurado, a Inglaterra ela resistiu a Napoleão, né? Favorecida pela sua posição geográfica, né, uma ilha insular, e sua supremacia naval, sendo a marinha mais equipada do mundo na época, sobretudo depois da Batalha Naval de Trafalgar, né, que em 1805, quando a Marinha Francesa ela foi praticamente destruída em sua totalidade, né, e isso aí impossibilitou a voltar a atacar a Inglaterra, né? Então Napoleão decretou, por conta disso, um chamado bloqueio continental, em 1806, que consistia assim, a proibição a todos os países europeus de fazerem comércio com os ingleses, de comercializarem com os ingleses, sob pena de ter seus países invadidos pela imbatível tropa terrestre napoleônica. Então, para Napoleão, tratava-se, pois, de derrotar a Inglaterra através de sua supremacia continental. E o bloqueio continental era uma guerra indireta, né, para desorganizar a economia inglesa. Outro problema que Napoleão teve que enfrentar foi Portugal, que era um tradicional aliado da Inglaterra, né, e relutava em aderir a esse bloqueio. Para pôr fim a essas hesitações, Napoleão ordenou que Portugal rompesse com a Inglaterra e prendesse os súditos ingleses, confiscando-lhes seus bens. Caso contrário, a invasão francesa seria inevitável no território português. Sem poder responder de forma negativa ou positiva o ultimato francês, né, a situação de Portugal refletia com tanta clareza a impossibilidade de manter o status quo, se manter nesse processo, né? Então, pressionada por Napoleão, ela foi incapaz de opor qualquer resistência e também sem poder presidir da Aliança Britânica. Então, a corte portuguesa ela estava hesitante, sem saber o que fazia, né? Naquele momento ali. De um lado, tinha a aliança com a Inglaterra, por outro, tinha a pressão da França, né? Qualquer opção significante causaria, no mínimo, o desmoronamento do sistema colonial do que dele ainda reservava, ainda, né? Ou restava, tá? Então, a própria soberania de Portugal encontrava-se ameaçada sem que fosse possível vislumbrar qualquer solução plausível. Então, diante desse contexto, né, destacou-se o papel desempenhado pelo Lord Strangford, né, que, segundo Oliveira Lima, foi um desses diplomatas que a Inglaterra costuma exportar para certos países que têm mais de protetores do que de negociadores, e que impõe, né, com mais brutalidade do que persuasão, o reconhecimento egoísta dos interesses dos seus concidadãos e de sua nação. Então, como representante inglês, Strangford, né, soube impor, sem vacilação, o ponto de vista da coroa britânica. Para a corte de Lisboa, né, para a corte portuguesa, colocou-se a seguinte alternativa: permanecer em Portugal e sucumbir ao domínio napoleônico ou retirar-se para o Brasil. Esta última era a solução definida pela Inglaterra. Para Nelson Werneck Sodré, um estudioso aí da estrutura da história brasileira, a ação de Strangford não se resumia, entretanto, em defender a solução da retirada para o Brasil, que permitia a Inglaterra subtrair a frota portuguesa
e o aprisionamento e seu aprisionamento pelas forças francesas, né? Por outro lado, era preciso pagar a ajuda, pressionar no sentido de extrair o máximo de concessões daquele governo transido, né, apavorado, afetado de todos os lados, sem saída e sem possibilidade de resolver sozinho essa situação. Como a invasão no país era iminente, só restava a Dom João e a corte portuguesa fugirem para o Brasil sob a proteção britânica. E não deu outra, pessoal. Acabaram fazendo isso, né? O momento era de pânico em Portugal, as tropas napoleônicas comandadas por Junot já começaram a invadir território português. O Tesouro Nacional Português ele foi saqueado por membros do governo, nobres, né, que fugiram para o Brasil. O povo estava sendo totalmente abandonado e a revolta pelas ruas acelerava, né, conforme ia ocasionando a fuga desses representantes da corte portuguesa. Dom João fugiu disfarçado para se esconder da fúria popular, né, da revolta da população por abandonar o país. Né? No desespero, muita gente morreu afogada tentando nadar até os navios que zarpavam sob a proteção inglesa. Tá? Então, segundo Sodré aí, foi um salve-se quem puder, trágico, amargo, característico do nível de desagregação a quem chegará o reino de Portugal, né? Sob o governo bragantino e de uma classe feudal inepta e corrupta. O espetáculo teve cores dantescas, ou seja, foi uma situação muito constrangedora, principalmente, não só para o país em si, que estava sendo invadido sem nenhuma reação pelas tropas francesas, como também a fuga, né, a covardia de representantes governamentais saírem sob proteção britânica. Né? No meio de toda essa parafernália, uma frase coerente fica dita pela louca rainha Dona Maria I, aos que conduziram correndo, né, em meio a essa fuga. Né? Não corram tanto, vão pensar que estamos fugindo. Né? Uma frase geralmente irônica, né, por conta que eles próprios, que eram representantes do país, estavam fugindo, né? E agora a gente vai ver, a partir de agora, como que vai se desenrolar, né, a colônia brasileira aqui, suas províncias, como o caso da província de Goiás, né, com a chegada da corte real portuguesa, né, fugindo de Portugal por conta das tropas napoleônicas aqui, né, mais presencialmente aqui no Brasil, ok? Pessoal, obrigado a todos pela atenção, pela participação. Forte abraço, fiquem com Deus. Deixa a frase aí, todos juntos somos mais fortes, né? Diante dessas situações difíceis, né? E lembrando a vocês também que tanto as aulas passadas como essa aula, elas estarão disponíveis para vocês no nosso canal aí, Geo Cerrado. Sempre que vocês quiserem, né? Podem tentar indo em busca dessas aulas aí, tá ok? Forte abraço e até a próxima.